Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o atributo Multi-Exit Discriminator, um dos atributos de caminho do protocolo BGP. Esse atributo ele é também conhecido como MAD, né? São as iniciais aqui de Multi-Exit Discriminator. Ele é utilizado para influenciar o tráfego de entrada em um sistema autônomo que é conectado a um outro sistema autônomo por dois ou mais enlaces. A análise do MED, ela sucede à análise do ASPF, ou seja, o ASPF ele é analisado primeiro e depois é que o MED é analisado. Isso aí se opõe, por exemplo, ao que a gente falou com relação ao Local Preference, né? A gente viu que o Local Preference ele precede a SPF e no caso aqui o MED ele sucede, tá? Essa declaração aqui ela vai fazer todo o sentido quando a gente for falar sobre prefixação de ASN, tá? A declaração que fala que um AS ele não é recebido de outro AS para um terceiro AS. A gente vai ver isso num vídeo posterior. Vocês vão ter o sentido dessa declaração no vídeo posterior. O valor padrão do MED é zero. E aqui vale o que foi dito no caso lá do Local Preference. Ou seja, você pode ter um anúncio que não tenha um MED, tá? Mas quando você vai comparar esse anúncio com outro baseado no MED, então você entende que aquele anúncio que não tem um MED, ele é equivalente a ter o MED igual a zero, porque zero é o valor padrão para esse atributo, tá certo? Agora, diferentemente do Local Preference, quanto menor for o valor do MED, melhor. A gente viu no Local Preference que quanto maior o valor do Local Preference, melhor, né? Para uma determinada rota. No caso do MED, não. Quanto menor o valor, melhor. Muito bem. Para a gente entender como é que funciona o MED, a gente vai tomar como referência essa topologia de referência, né? Bom, tomar como referência a topologia de referência pleonasmo, né? Mas enfim, esse aqui é um caso clássico que a gente pode usar o MED, por quê? Porque a gente tem um sistema autônomo conectado a outro sistema autônomo por dois enlaces, tá certo? Nós temos essas seções BGP internas em ambos os sistemas autônomos e as seções BGP externas entre eles. E bom, vamos analisar aqui as atualizações, os anúncios, as rotas relativas a 1110, tá? Então vamos lá. R1 anuncia esse prefixo para R2 e para R3. Repare que o ASPF aqui está vazio, o ASPF ele vai ter o ASN 123 à medida em que ele sair do sistema autônomo, mas ele não saiu. Então o ASPF ele é vazio. E o que vocês veem aqui é que o roteador 2 ele envia o anúncio aqui para R5 e aqui você vê o ASN e da mesma forma R3 envia o anúncio para R6 com o mesmo SPF. Vocês podem estar se perguntando por que é que R2 recebe esse anúncio e não envia para R3 via seção BGP interna, assim como R3 recebe o anúncio e não envia para R2 via seção BGP interna. Para você entender isso, basta você entender que aquela regra que diz que um roteador, se ele recebe um anúncio de um par IBGP, ele não repassa aquele anúncio para outro par IBGP. Então, nem R2 recebe esse anúncio, nem R2 repassa o anúncio que ele recebe de R1 para R3 e nem R3 repassa o anúncio que ele recebe de R1 para R2, tá certo? O cerne aqui, a origem dessa regra é fazer com que um anúncio não fique dando voltas, né, aqui por esses três roteadores. Pois muito bem. Então, o que acontece?
Aqui, R5 recebe o anúncio de R2 e R6 recebe o anúncio de R3. R5 repassa esse anúncio para aqui, para R6, e R6 repassa o anúncio para R5. E aí vamos observar o que acontece em cada um desses roteadores. Perceba, tanto o R5 como o R6, eles recebem dois anúncios para o prefixo 1110/24, não é verdade? Perceba que tanto num caso como no outro, eu tenho um anúncio que vem via eBGP e outro que vem via IBGP. Isso aqui válido para R5 e no caso para R6, ó, ele recebe um anúncio via eBGP e outro anúncio via IBGP. Nesse caso, quando um roteador ele recebe anúncios equivalentes, sob o ponto de vista do ESPF, né, não necessariamente iguais os ESPFs como aqui são, mas de mesmo tamanho, se você tem um anúncio recebido via eBGP e outro via IBGP, o anúncio escolhido vai ser aquele que foi recebido via eBGP, tá certo? Então aqui no caso de R5, entre o anúncio que ele recebe de R2 e o anúncio que ele recebe de R6, ele vai escolher o anúncio que ele recebe de R2 e vai propagar esse anúncio para R4. Do ponto de vista de R6, entre o anúncio que ele recebe de R3 e o anúncio que ele recebe de R5, ele vai preferir o anúncio que ele recebe de R3 e vai propagar para R4. O que acontece com R4? R4 é um roteador que ele recebe dois anúncios equivalentes do ponto de vista do ESPF, ou seja, ESPF de mesmo tamanho, e por acaso esses dois anúncios vieram de pares IBGP. Quando um roteador recebe esses anúncios, dois ou mais anúncios equivalentes de pares IBGP, aí o anúncio escolhido vai ser aquele anúncio que foi enviado pelo par com o menor router ID. O que é o router ID do BGP? Semanticamente é a mesma coisa do router ID do OSPF. Você pode configurá-los manualmente, como eu fiz aqui, ou eles podem ser obtidos automaticamente, derivados inicialmente a partir das interfaces de loopback e, na ausência de interfaces de loopback, derivado a partir dos endereços das interfaces físicas, né? A gente viu isso no caso do OSPF. O maior endereço dentre as interfaces loopback e o maior endereço dentre as interfaces físicas. No caso aqui, voltando aqui para o BGP, o anúncio escolhido vai ser o anúncio que foi enviado por R5. Por quê? Porque o roteador R5 ele tem o menor router ID quando comparado com R6. 5555 é menor do que 6666. Então, a rota escolhida para 1110 em R4 vai passar por R5. Consequentemente, todo o tráfego desse sistema autônomo aqui para o sistema autônomo 123 vai passar pelo enlace 25.25.25.0/24, tá? Ou seja, entre R2 e R5. Perfeito? Tranquilo? Agora imagine que o pessoal aqui do sistema autônomo 123 queira que, com relação a esse prefixo, imagine que eles queiram que o tráfego de entrada com relação a esse prefixo aqui não utilize mais o enlace R2 e R5, mas sim o enlace R3 e R6. Então é nessa circunstância em que você tem um sistema autônomo ligado a outro por dois enlaces, que você pode usar o MED para influenciar o tráfego de entrada naquele sistema autônomo, tá certo? Como é que eu faço isso? Bom, vamos observar essa figura aqui. O que acontece? O segredo aqui é piorar o caminho entre o enlace R2 e R5. Como é que eu faço essa piora? Configurando o MED aqui em R2 para que o enlace
R2 e R5, quando R2 envia um anúncio para R5, esse anúncio contém um valor de média igual a 100. Tá? Ah, Elcio, tem que ser igual a 100? Não. Pode ser qualquer valor maior que zero. Né? Então, o que acontece? Veja, aqui nós temos, nós mexemos em R3 de maneira alguma. R3 continua a enviar um anúncio para R6 e esse anúncio ele não contém nenhum valor de média. R6 vai enviar esse anúncio aqui, vai propagar esse anúncio para R5. Do ponto de vista de R5 aqui, eu recebo dois anúncios para o prefixo 1110, tá certo? Porém, veja que, apesar dos ASPFs serem equivalentes, eu não vou investigar a natureza da seção BGP, a partir das quais esses anúncios vieram, porque antes disso, no processo decisório BGP, antes de observar se uma vem via IBGP e outra vem via IBGP, eu vou observar o valor dos MEDs. E aí o que acontece? Como eu falei no início, apesar desse anúncio não ter o MED, é considerado que ele tenha um MED de valor igual a zero, porque é o valor padrão daquele atributo. Então eu vou comparar esses dois anúncios com base nos valores de MED. Eu tenho aqui um MED igual a 100 e aqui um MED hipotético igual a zero. Tá certo? Como eu falei, não tem média aqui, mas para o propósito da comparação, é como se tivesse um média igual a zero. Então, 0 é menor do que 100 e quanto menor o valor do médio, melhor. Então, a rota escolhida aqui por R5 é a rota passando aqui por... é uma rota que veio de R6. Perfeito? Pois muito bem. Aí o que acontece? O que acontece é que, nesse caso, entre uma rota via EBGP e uma rota via IBGP, acabou que, por conta do MED, quem ganhou foi uma rota que foi aprendida via IBGP. Se ela foi aprendida via IBGP, de forma alguma o R5 vai propagá-la para R4. E essa é a razão pela qual você não vê uma rota, um anúncio de R5 para R4, compreende? É por conta disso. E como a rota vencedora foi essa daqui, R5 tem por obrigação enviar uma rota aqui para R2 falando sobre 1110/24. Seria aquele anúncio, seria análogo à contrarrota, né? Então, o que acontece? Quando ele envia esse anúncio, repare que ele coloca aqui o ASN na frente do ASPF. Quando chega aqui em R2, como todo roteador, ele vai dar uma olhada no ASPF do anúncio e vai ver que o ASN do sistema autônomo ao qual ele pertence consta no ASPF desse anúncio. Então ele vai desconsiderar esse anúncio. Lembrem-se que o ASN presente aqui no ASPF, ele é uma ferramenta importante para a detecção de laço, né? Porque de fato aqui a gente teria um laço, né? A gente teria um anúncio que sai do sistema autônomo 123 e volta para o sistema autônomo 123. Então, o sistema autônomo 123 ele tem que perceber esse laço e ele assim o faz observando o ASPF para ver se o seu próprio ASN consta no ASPF. E foi o caso aqui. Perfeito? Pois muito bem. No caso aqui de R6, o que é que nós temos? Nós temos a propagação desse anúncio para R4. E como o R4 ele possui apenas um anúncio para 1110, esse anúncio partindo de R6, ele vai estabelecer uma rota que aponta como próximo salto para 1110 o roteador R6 na forma do endereço IP 46.46.46.6. Então, todo o tráfego para esse prefixo aqui não vai mais usar aqui o caminho da esquerda, mas sim vai usar o caminho da direita. Tá certo? Então, o cerne aqui da questão é piorar esse caminho. E
E como é que eu pioro esse caminho em R2? Aí nós vamos para essa configuração de R2. Veja que nessa configuração aqui eu sujeitei todo o tráfego, todo o anúncio de saída de R2 com relação a R5, eu sujeitei esses anúncios a passarem por um routemap que eu chamei de MED100. O que é esse routemap file? Esse routemap ele tem duas cláusulas, sendo que essa aqui, esse primeiro filtro vai ser passado antes desse aqui. E nesse primeiro filtro, ele dá uma observada aqui no prefixo, né, no endereço IP daqui do anúncio, para ver se esse prefixo ele é um dos prefixos que faz parte dessa lista de prefixo chamada teste. Poderia ser chamada de qualquer outra coisa. Essa lista de prefixo ela contém apenas o prefixo 1110. Então, o que acontece? Esse primeiro filtro aqui, ele está dizendo o seguinte, que se a rota em questão, se o anúncio em questão for um anúncio para o prefixo 1110/24, o que vai ser feito é setar, ou seja, ajustar, configurar o valor do atributo MED, que ele chama de metric, para 100. É isso aqui que vai fazer com que esse anúncio de R2 para R5 traga o atributo MED com o valor igual a 100. Ah, Elcio, mas e se de repente eu só quisesse fazer isso para o prefixo 1110, mas se eu tivesse outros prefixos aqui, eu queria anunciá-los sem que o MED fosse configurado para 100. Sem problema algum. É só você colocar essa cláusula aqui. Essa cláusula aqui, ela faz com que, se o anúncio em questão não for para o prefixo 1110, essa cláusula garante que o anúncio vai ser feito sem nenhuma modificação, certo? É um grande else aqui, essa cláusula. Tudo bem? Bom, então nós vimos que o MED é um atributo que serve para influenciar o tráfego de entrada num determinado sistema autônomo e que algumas determinadas circunstâncias têm que ser atendidas e elas dizem respeito a você ter uma conexão de um sistema autônomo com outro sistema autônomo utilizando 2 ou mais enlaces. Essa é a condição na qual você pode utilizar o MED, tá certo? E a gente faz isso piorando um determinado caminho, né, que a gente quer que não passe por ele, e para isso a gente utiliza um routemap para sujeitar qualquer rota de saída aqui do roteador àquele routemap. Tudo bem, pessoal? Bom, nada mais havendo a comentar, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até a próxima.